Beleza, voltei a ler. Glória a Deus, Mateus do futuro. Deus chamou a gente para ler de novo. Tamo aqui. É isso. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá e Migron. Com ele estavam os 600 soldados, entre os quais Aias levava o colete sacerdotal. Ele era o filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bósez, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmais, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos, e não avançaremos. Mas, se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: Traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas, enquanto Saul falava com o sacerdote. O tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e o molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comeu hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Vejam como meus olhos brilharam desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco dos que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmais até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram as ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo, e comeram carne com sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até amanhecer, e não deixaremos vivo nenhum só deles. E eles responderam: Faz o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultaremos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul:
Venha cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jontas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Ao seguir, disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jontas ficaremos do outro. E eles responderam: Faz o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jontas e Saul. E os soldados saíram livres. Saul disse: Lance as sortes entre mim e meu filho Jontas. E Jontas foi indicado. Então Saul disse a Jontas: Diga-me o que você fez. E Jontas lhe contou: Eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jontas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jontas que trouxe essa grande libertação para Israel deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão. Pois o que ele fez hoje foi um auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jontas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligir-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daquele que os saqueavam. Os filisteus de Saul foram Jontas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Mirabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainuá, e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner. Eram os filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. É verdade, do Egito. Agora que eu estou estudando, tenho que estudar português, tem essa diferença. Assim. Então os queneus saíram dos meios dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Aqui é óbvio, né? Eu acho para cristão, mas Deus falar para Samuel que ele se arrependeu não é arrependimento de eu não faria isso, né? Isso é bem óbvio, já que Deus, ele pode tudo. Então, quando você lê a Bíblia, tem uns ateus que metem um bagulho muito doido. Não, é porque na Bíblia fala isso. É porque a Bíblia fala que Deus se arrependeu. A Bíblia também fala que não existe Deus, se você pegar versículo solto. Em Provérbios, não, em Salmos, acho que 50 por aí, 40, não lembro. Não, eu não faço ideia, mas algum versículo de Salmos fala, Deus não existe. E aí continua. Se você pegar solto, qualquer versículo é qualquer coisa. Então esse arrependo-me aqui tem também, óbvio, tradução e tudo mais. É só você pesquisar a respeito. E não é arrependimento nesse sentido. Não é arrependimento que... eu diria que até a tradução está errada, né? De certa forma, nesse sentido. Ela traz acho que talvez era a melhor forma de interpretar, sei lá. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? E respondeu Saul: Os soldados trouxeram os amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que para... Os soldados trouxeram os amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. É interessante que ele dá uma desculpa muito boa, que Saul fala. Ele fala, não, a gente não destruiu como você falou, mas é para sacrificar a Deus. Tem gente que toma cuidado com isso, porque se a gente quiser fazer coisa boa,
A coisa. Ah, não, tô com a melhor das intenções. A melhor das intenções te leva pro inferno. Não cai nessa, não. Melhor das intenções aí, o inferno tá cheio. Tem que ser o que Deus falou pra fazer. Então aqui. Mas é óbvio, né? Deus até fala. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, várias coisas, vários ensinos aí fortes. Glória a Deus. Mas aqui para não sacrificar ao Senhor, teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas guerreiem contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e mais exterminei os... Como é que é? Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Tá certo esse mais aqui? Né? E também exterminei. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, o Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso é interessante porque isso é uma coisa que ele fala o tempo todo na Bíblia. Ele fala, tem outra parte sem ser com Saul, acho. Eu acho que não é com Saul, não tenho certeza. Ele fala assim: vocês não entenderam até hoje, fala para Israel, até hoje vocês não entenderam, eu quero obediência e não sacrifício. Exatamente o que rolou aqui. Salma está falando, você ainda não entendeu, basicamente isso, né? Eu quero que você me obedeça, não quero sacrifício. A obediência é melhor que isso, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está falando, eu não quero que você me dê o máximo, o melhor de tudo. Eu quero primeiro a sua submissão, a sua. Isso é citado várias vezes na Bíblia. Você pega muitas vezes. Por exemplo, o próprio Adão e como é que é o nome? Adão não, oh meu Deus, como é que é o nome? Meu Deus, eu esqueci o nome dos filhos. Caim e Abel. Caim e Abel. Deus olhou primeiro para Abel e depois para sua oferta. Deus olhou primeiro para Caim e depois para sua oferta. O que é isso? Deus olhou se eles tinham submissão, se eles tinham obediência, se eles tinham esse sacrifício para Deus. Esse não sacrifício de dar as coisas. Primeiro, a entrega deles próprios. Quando ele viu que Abel tinha, aí ele olhou para a oferta dele. Quando ele viu que Caim não tinha, aí depois ele olhou para a oferta dele. Ou seja, Deus vai olhar para a sua oferta, mas primeiro ele vai olhar para você. Se sua oferta for ótima, a submissão tem que ser também ótima. Senão não adianta, a oferta é em vão. Isso é bem interessante. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Agora eu pensei bem, eu não sei se a oferta fica meio que sendo inútil, né, de certa forma. Eu acho que Deus honra essas coisas, sim. Mas ele, por exemplo, ele repreende Caim. Então, mesmo que ele abençoasse Caim, ele ainda repreendeu por causa que ele tinha má intenção com a oferta. Então, é bem interessante isso. Mas, por exemplo, se você ofertar, a própria Bíblia diz que você tem bênçãos. Então, independente de quem seja, se você está ofertando e o dinheiro seja justo, né, o seu próprio dinheiro, não seja, sei lá, se é roupa de alguém, então uma oferta, isso tem todo aquele... O que seria uma oferta, né? Quando você está ofertando, entregando, realmente, Deus vai te abençoar mesmo. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E o Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não há homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Cara, olha isso. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então, cara, isso é muito forte, né? Então Samuel disse, traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. O cara achou que eles não iam matar ele. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Agag é o rei, né? Dos amalequitas lá, os endemoniados. Então Samuel partiu para Ramá e Saul para a sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Bem, aqui eu acho que eu vou ler outro, porque agora aqui eu senti de...
de ler tudo gravando, eu vou falar para mim mesmo aqui umas paradas que eu acho muito interessante, que até para mim ficar fixado, que é aqui Samuel contudo lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou. Interessante que é, Saul ele deixa claro, ó, violei a ordem do Senhor, tive medo dos soldados, agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo. E volta comigo. Olha que interessante. E quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se na barra do manto dele. Aí ele repreende de novo Saul e ele fala: agora já não mente, pequei agora. Honra-me perante as autoridades do meu povo. Pequei. Agora, Samuel, me honra perante as autoridades do povo de Israel. Volta comigo. Olha isso. Por que ele está fazendo isso? É bem claro, ele está fazendo isso porque ele quer que o povo, as autoridades de Israel, vejam ainda Samuel abençoando ele. Porque por mais que Deus tirou o reino dele, ele ainda quer dar um miguezinho para meio que continuar como rei. Isso é muito doido, e aqui é a diferença da Bíblia de Saul para Davi, né? Davi, quando ele peca lá e o filho perde o filho, porque ele matou o amigo, traiu a esposa e tudo mais, a primeira coisa que ele faz, ele não fala para proteger o reino dele, para entregar, ah não, me honra Samuel, não, não, quando Samuel reconfronta ele, Davi se ajoelha, né? Se ele, não se ajoelha na real, mas ele fala, eu pequei, eu falei, eu estava errado, Deus, que Deus me puna, que eu receba justiça. Então ele se entrega completamente para Deus. Enquanto o Saul não. O Saul ele não se entrega para Deus. Ele quer ser honrado perante os homens. Então Deus ele rejeita Saul e Saul ele fica com uma história vergonhosa porque ele não aceita a correção do Senhor, porque ele não aceita se voltar para Deus, porque ele está toda hora olhando para os homens. Enquanto Davi ele tem uma história linda, ele é considerado um dos maiores reis, ele tem sua ascensão no reinado, o reinado dele é incrível e tal, e depois vai decaindo, né, quando ele vai morrer. Isso porque ele morreu, foi pros filhos, e aí tem toda aquela história que é uma, se você for ler em 2 Samuel. Mas essa parte de 1 Samuel, você vê muito Saul e você vê isso, que é o oposto de Davi. E isso é muito forte, muito interessante. A gente tem que olhar para a história de Saul para não repetir e para a gente lembrar que a gente tem que olhar para Deus. Quando a nossa vida ficar ruim, quando a gente fazer coisa errada, que a gente olhe para Deus e fala perdão. Agora de outra forma, que a gente possa olhar para Davi como uma vida de inspirar. Bem, voltei ali agora, acho que eu vou mandar isso aqui. Depois eu continuo no 16, 17. Acho mais tarde, ou talvez agora, não sei. Glória a Deus, aleluia. E voltei a ler a Bíblia, para a glória de Deus, aleluia.